Sejam muito bem-vindos a mais uma imersão profunda no material de hoje. É um privilégio enorme ter a companhia de quem nos ouve para explorarmos juntos uma daquelas trajetórias de vida que, deixam a gente simplesmente sem fôlego. Com certeza. É uma história e tanto. E a nossa missão de hoje é justamente resgatar a biografia de uma figura monumental no Brasil. Uma mulher com uma força criativa absurda, mas que, ironicamente, costuma ser esquecida fora dos círculos especializados. Estamos falando de Zilda Gama. E logo de cara é importante frisar que essa não é só uma biografia de época. É uma verdadeira aula de resiliência sobre pioneirismo educacional nas condições mais adversas possíveis e sobre uma vivência espiritual muito profunda. Exato. Certo. Vamos desempacotar isso. A gente está falando de uma mulher que assumiu a chefia de uma família gigantesca, bem no comecinho do século XX. Ela invadiu espaços dominados por homens, como o jornalismo e a liderança no ensino, e ainda construiu um legado literário enorme. O que é fascinante aqui é exatamente essa costura, sabe? Entre o material e o imaterial. Quando a gente observa o arco da vida de Zilda, vemos alguém que equilibrou exigências físicas absolutamente esmagadoras. E põe esmagadoras nisso. Sim, porque estamos falando de uma professora, diretora de escola e cuidadora de dezenas de pessoas. Isso tudo em paralelo com uma rotina mediúnica incrivelmente complexa. E o ponto-chave é que ela nunca usou a espiritualidade como uma rota de fuga para não lidar com as responsabilidades terrenas, né? Nem permitiu que o cansaço extremo do trabalho braçal apagasse a sensibilidade dela. Nossa, muito bem pontuado. Para quem busca entender na prática como a diversidade pode virar combustível para realizações inovadoras, a trajetória dela é o estudo de caso definitivo. O caráter dela foi forjado sob altíssima pressão. E bota pressão nisso. Para quem nos ouve ter a dimensão exata, vamos voltar no tempo para o cenário inicial. Interior de Minas Gerais, o ano é 1902. A vida vira completamente de cabeça para baixo. Momento bem dramático. Demais. Em um intervalo curtíssimo de, apenas 5 meses, a Zilda perde o pai e a mãe. É uma sucessão de baques emocionais e estruturais que seria inimaginável para qualquer época, mas especialmente brutal naquele contexto rural do início do século. Exato. E o quadro consegue ser ainda mais sombrio porque a irmã mais velha dela, a Maria Antonieta, que inclusive era musicista e escritora, já tinha falecido no ano anterior, em 1901. Uma perda atrás da outra. O resultado dessa tempestade perfeita. A Zilda, super jovem, torna-se a filha mais velha viva e assume instantaneamente o controle total da casa. E não era pouca gente. Definitivamente não. Ela passa a ser a única responsável legal e financeira por todos os irmãos menores. E eles estavam em plena fase de formação. Vamos até dar nome a essa responsabilidade, porque, cada uma dessas crianças era um futuro nas mãos dela. Ela assumiu a Augusta Elisa e a Olinda. Tinha também o Aprígio, que era o único menino dessa leva mais nova. Isso. E não podemos esquecer das caçulas, a Maria Dolores e a Francisca Odete. Ao todo, 5 irmãos menores dependendo inteiramente dela para ter o que comer e como viver. Um peso gigantesco. A imagem que me vem à mente, de verdade, é de alguém que é jogado no meio de um furacão em mar aberto e decide construir um bote salva-vidas ali mesmo, usando a educação como a única madeira disponível. Ela precisava arrumar um jeito de sobreviver e de salvar todos eles. Essa analogia do bote salva-vidas é perfeita. A educação foi literalmente a ferramenta de sobrevivência dela. Naquela época, no interior de Minas, o acesso a escolas era precário. Quase inexistente em algumas regiões, né? Exatamente. Então o alicerce dela veio de casa, estudando inicialmente com a própria mãe antes das tragédias todas. Mas quando o peso do mundo caiu nos ombros dela, ela percebeu que precisava de uma profissionalização urgente. Sim, precisava de um diploma na mão. Foi aí que ela se matriculou na Escola Normal de São João del Rei e conquistou o diploma de professora primária. E o senso de urgência dela era tamanho que ela não perdeu um segundo. Começou a lecionar quase que imediatamente em Além Paraíba. E não era só o instinto de sobrevivência batendo ali.
Era talento puro também, porque ela conseguiu 2 promoções seguidas por pura capacidade técnica, até virar diretora do grupo escolar Castelo Branco do G, e Salles Marx. O que já é um feito e tanto. Com certeza. O objetivo principal era melhorar as finanças para sustentar aquele batalhão de irmãos, claro. Mas no meio do caminho ela foi revolucionando a forma de ensinar. Sem dúvida. O brilhantismo intelectual dela é algo que merece um destaque colossal nessa nossa análise. Ela não se acomodou no cargo de diretora. Em 1927, nós vemos a Zilda participando do Congresso de Instrução em Belo Horizonte. Que era a capital do estado. Exato. Estar na capital discutindo os rumos da política educacional era algo raríssimo para uma professora do interior. E ela foi além. Em 1929, participou de um concurso da Secretaria de Educação de Minas Gerais e tirou o primeiro lugar absoluto com um trabalho intitulado Aulas Modelo. Olha, isso me chama muita atenção. Tirar o primeiro lugar com algo chamado Aulas Modelo mostra que ela não era uma teórica de gabinete. De jeito nenhum. Ela estava lá na trincheira da sala de aula, pensando em metodologias práticas, em como otimizar o aprendizado real das crianças. Ela pegou essa vivência dura e sistematizou. E esse prêmio rendeu a ela a entrada na Escola de Aperfeiçoamento de Belo Horizonte, onde ela concluiu o curso em 1931. Ela estava numa busca incessante pela excelência pedagógica, sempre querendo se refinar. E aqui tem um detalhe dessa época que, honestamente, me deixou de queixo caído quando eu vi as fontes. Durante essa jornada acadêmica, ela teve a audácia de apresentar um tema sobre o voto feminino. Um ato de extrema coragem para o período. E o mais incrível é pensar na linha do tempo. Ela estava defendendo isso de forma estruturada, pouco antes do voto feminino de fato ganhar aprovação oficial no Brasil. Ela foi muito visionária. Ela não estava só acompanhando as mudanças sociais, ela estava lá na frente, empurrando a porta para que essas mudanças acontecessem. É uma voz progressista tremenda. E como se não bastasse ser diretora de escola, estudante, provedora de uma família enorme, a mulher ainda arrumou tempo pro jornalismo profissional. Hoje em dia a gente fala de burnout por muito menos. A capacidade de produção dela era astronômica. Ela escrevia de forma contundente e colaborava com jornais de Juiz de Fora, de Ouro Preto, chegou a publicar em São Paulo e teve uma presença fortíssima na imprensa do Rio de Janeiro. Isso mesmo. Veículos de peso nacional, como o Jornal do Brasil, a Revista da Semana e a Gazeta de Notícias. Ela só foi se aposentar de toda essa atuação vertiginosa como educadora em 1938. É uma biografia de uma mulher pública, forte e imponente. Mas, por trás de toda essa objetividade e desse combate diário, existia um mundo interior em plena ebulição. A dualidade dela é o que torna essa história um marco. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque a gente sai do plano da educadora e provedora e entra na vida mediúnica de Zilda Gama. E se alguém acha que foi um processo suave, tipo uma iluminação tranquila, tá muito enganado. Passou longe disso. Foi um conflito psicológico e espiritual gigantesco. Um conflito que começou muito cedo, na verdade. Aos 17 anos de idade, ela começou a ter as primeiras experiências psíquicas. E precisamos entender o peso disso. A Zilda vinha de uma formação católica extremamente rigorosa. E a sociedade da época não era nada tolerante. Exato. No início do século XX, o espiritismo enfrentava críticas ferrenhas e um preconceito social esmagador no Brasil. Ela morria de medo daquilo tudo. A reação natural dela foi tentar silenciar essas percepções, fugir dessa sensibilidade que ela mesma não compreendia. Ela tentou se esconder da própria mente, praticamente. Literalmente. Aos 24 anos, quando ela estava na cidade de Piratininga, a angústia com esses problemas psíquicos era tanta que ela tentou uma solução radical. Ela se filiou à Irmandade do Sagrado Coração de Jesus. Uma tentativa de blindagem, né? A intenção era bem clara. Mergulhar fundo na ortodoxia católica para ver se a disciplina religiosa apagava essas manifestações. Obviamente, não funcionou. É uma luta tremenda contra o inexplicável. E essa tensão toda atinge um ponto de ruptura num momento muito específico, que muda tudo. O ano é 1912. Ela estava de volta lá em Paraíba e é muito importante destacar
que, nesse momento histórico, ela tinha zero conhecimento sobre a doutrina espírita, nenhum contato teórico. Nenhum. E no meio desse desconhecimento total, ela recebe a sua primeira mensagem psicografada. E a assinatura na parte de baixo do papel. Allan Kardec. O impacto psicológico disso para uma jovem católica atormentada por fenômenos que ela tentava suprimir deve ter sido avassalador. Imagina o susto que ela tomou, e eu faço questão de ler a mensagem exata que ela recebeu nas fontes, porque ela carrega o peso de tudo que ela viria a se tornar. O texto dizia assim, abro aspas, sobre a tua fronte está suspenso um raio luminoso que te guiará através de todas as dificuldades, de todos os obstáculos, e será a tua glória ou tua condenação, conforme o desempenho que deres aos teus encargos psíquicos. Cinge-te de fé, de coragem, sem desfalecimento e sem deslizes em todos os teus deveres sociais e divinos, e conseguirás ser triunfante. Fecho aspas. Forte. É pesado. Não é uma mensagem de conforto simples. É uma convocação misturada com um aviso muito sério. Se conectarmos isso com o panorama geral da vida dela, percebemos que nenhum choque desses fez com que ela aceitasse as coisas da noite para o dia. A consolidação dessa faceta mediúnica só aconteceu anos depois, lá por 1918. Levou um bom tempo. Sim. E a causa dessa aceitação é de uma humanidade profunda. Ela foi dobrada pelo cansaço e pelos sofrimentos da própria vida. Foi a exaustão das lutas cotidianas que finalmente a forçou a meditar, a coordenar suas forças internas de forma diferente. Ela teve que ceder. Foi nesse momento de maturidade muito moldado pela dor que ela começou a entrar nesse estado que os relatos descrevem como completamente anômalo para conseguir transcrever a torrente de pensamentos que recebia. E quando a represa finalmente se rompeu, a quantidade de material que jorrou dali foi simplesmente assustadora. Pensem na rotina que a gente descreveu agora há pouco. Escola primária, irmãos menores em casa, artigos para jornais. E no meio de tudo isso, ela canalizou uma verdadeira biblioteca. É um volume de trabalho incrível. Vamos dar uma olhada no tamanho desse legado literário? Primeiro, a gente tem os romances editados pela Federação Espírita Brasileira. Obras de grande fôlego como Na Sombra e na Luz, Do Calvário ao Infinito, Redenção, Dor Suprema e Almas Crucificadas. Obras densas que exploram o sofrimento humano e a busca por redenção espiritual. Temas que, convenhamos, ela conhecia profundamente na própria pele. Com certeza. E aí entra a parte que sempre fascina quem estuda esse tema: as obras atribuídas a espíritos célebres. E no caso de Zilda, nada menos que o gigante da literatura francesa Victor Hugo. Isso chama muita atenção. Ela psicografou títulos atribuídos a ele, como O Solar de Apolo, Na Seara Bendita e Na Cruzada Bendita. E a lista ainda segue com Elegias Douradas e O Diário dos Invisíveis, creditados a outros espíritos. A mulher operava milagres com o tempo que tinha. A importância desse trabalho transcende a fé, é um marco histórico. Ela foi inegavelmente a grande precursora da literatura mediúnica no Brasil. Muito antes de qualquer um dos nomes que hoje dominam esse cenário, a Zilda já estava lá desbravando a selva. Verdade. Para o público que acompanha de perto a história desse tipo de literatura no país, é fundamental reconhecer que ela pavimentou o caminho para gigantes incontestáveis que vieram depois, como o Francisco Cândido Xavier, a Ivone Pereira, o Divaldo Pereira Franco. O alicerce desse fenômeno editorial brasileiro foi construído pelas mãos dessa educadora mineira. Então, o que tudo isso significa na prática? Como a gente concilia essa figura que, à noite, canalizava Victor Hugo e construía as bases de um movimento literário nacional com aquela professora do interior que tinha que pagar os boletos da família? É o grande paradoxo da vida dela. A Víbora, com aquelas rasteiras implacáveis, fez questão de manter os pés dela muito bem cravados no chão. Houve duas grandes provações específicas que foram o grande teste do amadurecimento espiritual dela. A primeira é daquelas decepções que tiram o chão de qualquer um. Bem dolorosa. No auge da juventude, depois de um noivado que durou anos, o noivo dela simplesmente desistiu do compromisso às vésperas do casamento e se casou com outra moça. Uma rejeição pública e íntima,
num período em que o casamento era a grande expectativa social para uma mulher. Uma ferida profunda no orgulho e no coração. E a vida não deu trégua de forma alguma. Logo depois vem o segundo grande baque. Lembram que lá atrás ela perdeu os pais e assumiu a criação de 5 irmãos menores? Sim, a tragédia inicial. Pois é, a história se repetiu da forma mais dolorosa possível. A irmã dela, Adélia Maria, faleceu e a consequência direta dessa perda, a Zilda teve que assumir a responsabilidade integral por 5 sobrinhos órfãos. É um ciclo ininterrupto de doação. Ela termina de criar uma geração, a dos irmãos, e imediatamente é convocada pelo destino para criar uma nova geração, a dos sobrinhos. Sem um minuto de paz. E tem o detalhe prático que sempre precisa ser lembrado em análises como a nossa. Tudo isso sendo bancado com um salário modesto de uma professora pública, numa época em que o magistério era uma vocação de resistência pura. E ela não sucumbiu a isso. Os relatos de quem conviveu com ela, que a gente encontra nas fontes, são unânimes. Ela foi uma mãe carinhosa e dedicada para essas crianças, enfrentando uma montanha de dívidas e problemas sem nunca deixar transparecer desespero. É a personificação absoluta do estoicismo. Nenhuma reclamação paralisante, apenas ação contínua. É a verdadeira prova de que as lições que ela escrevia nos romances sobre superação e sacrifício não eram teóricas, eram a própria experiência de vida dela sendo validado no cotidiano. E como foi o encerramento de um ciclo de vida tão absurdamente movimentado? Depois de tanta doação, ela finalmente conseguiu descansar. O merecido descanso tardou bastante, na verdade. A linha do tempo nos mostra que, em 1940, já aposentada da vida acadêmica, ela se mudou para o Rio de Janeiro. Deixando Minas para trás? Isso. Ela foi morar no subúrbio de Mesquita, que então fazia parte de Nova Iguaçu. Mais tarde, já em 1957, ela passou a viver com Mário Ângelo de Pinho, que era justamente um de seus sobrinhos e filho de criação. É muito bonito ver que as crianças que ela salvou lá atrás se tornaram um amparo dela na velhice. Um retorno muito merecido de tudo que ela plantou com tanto suor. E é ideal mencionar também quem foi o grande responsável por registrar essa história toda para que ela não se perdesse no tempo. Bem lembrado. A biografia mais detalhada da vida dela foi compilada por seu primo-irmão, Francisco Clors Werneck. Ele próprio não era qualquer figura. Ele era um intelectual de peso, considerado o maior tradutor brasileiro de autores espíritas internacionais da época, como Ernesto Bozano e o Oliver Lodge. Alguém com muita credibilidade. Sim, o olhar cuidadoso dele garantiu que a jornada de Zilda fosse documentada com a devida gravidade. Mas a reta final da vida dela foi marcada por mais um longo teste de resistência, não é? Infelizmente, sim. A Zilda faleceu na cidade do Rio de Janeiro no dia 10 de janeiro de 1969. Ela alcançou a marca dos 91 anos de idade. No entanto, o detalhe duro dessa reta final é que ela passou mais de uma década prostrada em uma cama. Nossa. Enfrentando uma enfermidade longa e pertinaz. Mesmo o final exigiu dela uma paciência gigantesca. Mais de 10 anos acamada depois de ter carregado o peso do mundo nas costas durante 80 anos, é de uma intensidade que a gente quase não consegue mensurar. Exatamente. Se pararmos para sintetizar tudo que absorvemos hoje sobre a Zilda Gama, eu diria que reduzi-la a uma grande médium, ou a uma pioneira da literatura, seria tirar o mérito da humanidade dela. Ela foi, na mais pura acepção da palavra, uma força matriz de sustentação para múltiplas gerações. Sem dúvida. Ela transformou o magistério em um campo de inovação intelectual, sim, mas também um instrumento de sobrevivência puramente braçal para garantir que a família dela não se desintegrasse. Ela absorveu rejeições amorosas e lutos imensuráveis com uma dignidade assombrosa. Isso levanta uma questão importante para a nossa própria realidade. O quanto a gente negligencia o poder transformador das dificuldades cotidianas. Uma ótima reflexão. A biografia dela nos prova que as rasteiras diárias não são interrupções no nosso desenvolvimento. Muitas vezes, o caos doméstico e as provações rotineiras são o grande laboratório onde a verdadeira evolução ética, intelectual e espiritual acontece. Perfeito. Não há ambiente mais exigente para testar nossas crenças do que a vida real, com as contas para pagar e as responsabilidades batendo na porta.
Eu quero agradecer demais a cada pessoa da nossa audiência que tirou um tempo para mergulhar nessa história conosco. Resgatar memórias como a de Zilda nos ajuda a recalibrar os nossos próprios desafios. É sempre enriquecedor. Mas, antes de encerrar, eu quero deixar uma pulga atrás da orelha de quem está nos acompanhando. Um último detalhe sobre essa mente brilhante. Quando ela faleceu, a Zilda deixou várias obras de sua própria autoria inéditas, textos que nunca foram para as prateleiras. Verdade, tem esse material guardado. Entre romances como Vibrações e Últimos Arpejos, o que mais intriga é o acervo voltado para a educação. Manuscritos como O Livro das Crianças, voltado para a leitura escolar, Os Garotinhos, focado no ensino intermediário, um manual da professora, recheado de análises pedagógicas e uma monografia psicológica bem enigmática chamada O Pensamento. Fica a reflexão para todos nós. Quantas ideias inovadoras sobre pedagogia, sobre o desenvolvimento cognitivo e emocional infantil do início do século XX ainda estão adormecidas nessas páginas inéditas? O que uma mulher que experimentava níveis tão intensos de consciência, que viveu o luto e a resiliência na pele, teria a nos ensinar hoje sobre a psicologia da educação? Quem sabe, um dia a gente não descobre o que está lá. Até o nosso próximo encontro!